Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo de quando você estiver assistindo a esta videoaula. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos hoje dar início ao conteúdo da nossa 13ª semana de aula, na qual falaremos sobre razonete e balancete de verificação, conteúdos referentes ao capítulo 7 do nosso material. Primeiramente, já explicar para vocês que mais uma vez estamos utilizando o Google Meet para fazer esta aula, visto que a nossa plataforma segue com instabilidade, como vocês podem ver aqui na tela. Os slides não aparecem e menos ainda passam. Então eu deixei aqui, como sempre, o aviso para quem ingressar na aula, com o link para o Google Meet, e aqui o nosso Google Meet. Ok, pessoal? De vez em quando aqui durante a aula eu vou dar uma olhadinha para ver se algum colega apareceu. Embora, caso alguém apareça, eu vou ouvir o aviso sonoro. Então, pessoal, sobre a aula de hoje, fazer um breve comentário. É uma aula que não vai ser demorada, vai ser uma aula rápida. Pelo seguinte, nas aulas passadas, de certa forma, eu já entrei nesse conteúdo, especialmente sobre razonete. Então, a gente já viu o que é o razonete, o que é o T, né? A gente já estudou o livro Razão, a gente já viu na unidade passada como fazer lançamento contábil. Então, na prática, o que eu vou fazer nesta unidade é o quê? Eu vou, nesta primeira aula, na aula de hoje, com relação a esta unidade, relembrar coisas que a gente já viu e que são importantes para a gente poder entender essa lógica do razonete e do balancete de verificação. Então, ok, pessoal? Obviamente, como sempre, qualquer dúvida, eu estou à disposição, tanto no fórum, no tópico de dúvidas do capítulo tal, ou mesmo no chat. Só me mandar uma mensagem e o mais brevemente possível eu irei respondê-los. Lembrando o que também, pessoal, assim como funcionou no primeiro bimestre, estamos com as perguntas no fórum. A cada semana, ou seja, a cada unidade dada, eu coloco uma perguntinha para vocês responderem relacionada ao conteúdo estudado naquele capítulo. Caso vocês respondam todas as perguntas do bimestre, vocês irão receber até um ponto extra na média do bimestre. Ok, pessoal? E como sempre eu gosto de ressaltar, faz muita diferença no final. Tá? É um ponto extra na média. Não é na prova, não é na D, é na média final. Tá ok? Então, assim, participem, né? Tanto pela questão do ponto, mas também para poder reforçar o conteúdo, o aprendizado de vocês. Então vamos lá, pessoal. Vamos com calma, vamos juntos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Objetivos da aula de hoje, nós vamos distinguir o que é um razonete e o que é um balancete, pessoal. Além disso, vamos compreender a relevância dos razonetes e balancetes. Vamos realizar exemplos de cálculos de razonete e de balancete. E vamos falar sobre a pergunta da semana, referente ao capítulo 7. Pessoal, vamos aqui então relembrar coisas, assuntos que a gente já viu no semestre, mas que sem eles a gente não consegue entender razonete, menos ainda balancete. Vamos ler e vamos conversar sobre. Lançamentos contábeis. Conteúdo da aula passada. O lançamento contábil refere-se ao registro dos fatos contábeis, ou seja, são aqueles que provocam mudanças na composição do patrimônio ou do resultado da empresa. A gente já aprendeu isso, caiu inclusive na P1 de vocês, certo? Então é o registro de um fato contábil sendo representado pelas partidas dobradas, pelo método das partidas dobradas, que a gente já viu e vamos relembrar mais à frente. A partida devedora, de natureza devedora, representa a aplicação do recurso e a credora a sua origem. Todo lançamento tem nos documentos os elementos de comprovação da ocorrência do fato contábil, ou seja, não existe lançamento contábil feito corretamente sem que haja um documento que justifique que esse lançamento seja feito, tá? Uma nota fiscal, uma duplicata, etc. São elementos essenciais no lançamento contábil, pessoal. O local e a data do registro, a conta debitada, a conta creditada, o histórico da operação, uma explicação sobre o que está acontecendo ali, e o valor dessa operação. Já vimos isso, certo? Então, só relembrando, pessoal. E há 4 fórmulas para a gente registrar lançamentos contábeis. A gente já viu isso em mais de 2 aulas, inclusive. A primeira é a mais simples, que é a fórmula, inclusive, chamada de simples. Uma conta debitada, uma conta creditada. Um débito para um crédito. Então, você vai lá e... Um exemplo aqui possível. Você vendeu
o produto da sua empresa, né, que você produz, e por isso entrou recurso na sua empresa, no seu caixa, ou no seu banco, né? O que isso significa? Você vai debitar o banco, né? Porque conta de natureza devedora, banco conta de ativo, natureza devedora. Você debita para subir o saldo da conta, perfeito? Então você vai debitar porque está entrando dinheiro e vai creditar a continha de receita, que é uma conta de resultado. Um para um, tranquilo, sem dúvida, lançamento feito. Segunda fórmula, lançamento composto, 1 para 2, uma conta debitada e mais de uma conta creditada. Terceira fórmula, composta de 2 para 1, mais de uma conta debitada e uma conta creditada. Quarta fórmula, complexa, 2 para 2, mais de uma conta debitada e mais de uma conta creditada, pessoal. Então a gente já viu isso nas outras aulas, já fizemos exemplos, perfeito? Eu só estou aqui realmente relembrando esse ponto para vocês. Mas aqui, vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos imaginar, por exemplo, na terceira fórmula, composta 2 para 1, mais de uma conta debitada e uma conta creditada. Bom, a gente pode imaginar o que, por exemplo? A gente pode imaginar que compramos matéria-prima para a empresa, tá? A gente comprou a prazo, então a gente vai creditar uma conta que é contas a pagar, duplicatas a pagar, etc, ok? Contas a pagar, duplicatas a pagar, é uma conta do passivo, logo, de natureza credora, a gente acredita para poder subir o saldo da conta. Beleza, então a gente vai pagar 10 mil reais para esse credor, tá? Mas por quê? Porque a gente comprou matéria-prima com ele e comprou também o que, pessoal? Embalagem, tá? Com o mesmo fornecedor. Então a gente vai debitar duas contas. A gente vai debitar o quê? Uma continha de matéria-prima, conta lá do ativo, logo natureza devedora, debita-se para subir o saldo dela, e uma continha de estoque, de embalagem, também é um ativo, logo debita-se também para poder subir o saldo da conta. E assim a gente vai fazendo, pessoal. O importante não é vocês ficarem pensando, fórmula simples, composta, não sei o quê. O importante é vocês entenderem que o lançamento contábil ele sempre vai ter uma outra perna. Se há um débito, há pelo menos um crédito. Se há um crédito, há pelo menos um débito. Ok, pessoal? Sigamos. Razonete, pessoal, vamos lá. Conteúdo da aula de hoje. É uma versão simplificada do livro Razão. Então a gente já estudou o livro Razão nas aulas passadas, certo? Além do livro diário também. Então a versão simplificada do livro Razão favorece a visualização do movimento de débito e de crédito nele lançados. E o razonete, além disso, pessoal, é um gráfico em forma de T, o mesmo T utilizado na representação gráfica do patrimônio. Então, qual é a representação gráfica do patrimônio? Vocês se lembram, né, quando a gente vê ali o balanço patrimonial? Vou até mostrar para vocês aqui, tá clássico, que eu sempre trago nas aulas, tá? Isso aqui é o quê? É como se fosse, entre aspas, um razonete. Não é um razonete, tá, pessoal? Como se fosse. Por quê? Olha o Tzinho aqui, ó. Tá vendo? A divisão no meio, contas de ativo, contas de passivo e PL. Ou seja, contas de natureza devedora, ok? No geral, não são todas, mas 99% das contas são de natureza devedora, e contas de natureza credora. Perfeito. Então, voltando aqui para o nosso razonete, isso é o que, pessoal? É como se fosse a representação do patrimônio, porém para uma única conta. Então, qual conta? Tanto faz, qualquer uma. Pode ser banco? Pode ser banco. Pode ser caixa? Pode ser caixa. Veículo? Veículo. Contas a pagar? Contas a pagar. Não importa. Absolutamente qualquer continha que a empresa tem no seu plano de contas, vocês já aprenderam também, certo? Inclusive aqui na DRE, pode aparecer, pode não, né? Vai aparecer em algum momento em um razonete. Visto que é no razonete que a gente consegue fazer o quê? A gestão dessa conta. Então, novamente, razonete é um Tzinho, uma ferramenta, um gráfico em forma de T, como a gente está vendo aqui, em que o nome da conta vem em cima, a conta na qual a gente está trabalhando, fazendo os cálculos, os lançamentos. Do lado esquerdo, sempre são os débitos, do lado direito, sempre são os créditos. A gente já fez isso na aula passada, inclusive, né? Então, de novo, estamos vendo o conteúdo desta unidade, mas a gente já passou por isso durante as aulas. Seguindo, a gente sempre, pessoal, sempre na contabilidade,
em todo o mundo, trabalha com o método das partidas dobradas. Vamos ler e vamos relembrar. Esse método permite um controle das variações patrimoniais a partir dos registros da movimentação diária da empresa. E o princípio fundamental do método é o de que não há devedor sem que haja credor correspondente. Portanto, a cada débito se ganha pelo menos um crédito de igual valor. A imagem é muito clara para a gente. Olha só, tem um recorte aqui, tá? Então a gente está trabalhando aqui neste primeiro momento. Se há um débito, há pelo menos um crédito. E no mesmo valor, pessoal. Percebam, olha, são 3 cifrões aqui representando 3 cifrões aqui também. É o método das partidas dobradas. Se a gente debitou uma conta, a gente vai acreditar uma outra conta no mesmo valor. A não ser que a gente esteja trabalhando com fórmulas compostas ou complexas. Nesse caso, se a gente debitar uma conta, por exemplo, banco, a gente pode debitar essa conta em 10 mil, ok? E vamos dividir em 2 contas creditadas esse valor. Pode ser, por exemplo, para facilitar, 10 mil na conta debitada no banco, tá? Conta de ativo, natureza devedora. Vamos creditar 5 mil em 2 contas. Perfeito? Então, assim, o importante é, no final da história, o lançamento, independentemente de ser composto, ser complexo, no final, o saldo desse lançamento tem que bater. Se houve 10 mil de débito, tem que ter 10 mil de crédito. Se houve 20 mil de crédito, tem que ter 20 mil de débito. E assim vai. Perfeito, pessoal? Então vamos seguir. Qualquer dúvida, por favor, anotem aí para poder sanar posteriormente. É só um minutinho para olhar aqui a plataforma, ok. Tudo certo. Vamos seguir. Então, natureza das contas. Temos contas o quê? De ativo, de passivo e de PL. Perfeito, já conhecemos isso. Quando a gente quer aumentar o saldo de uma conta de ativo, por exemplo, banco, por exemplo, todas essas contas que são de ativo, ok? Se a gente quer aumentar o saldo de qualquer uma dessas contas, o que a gente faz? Com exceção de depreciação acumulada, tá, pessoal? Se a gente quer aumentar o saldo de todas essas contas menos depreciação acumulada, a gente vai fazer o quê? Debitar. Então deixa eu voltar aqui. Cadê aqui? Para poder aumentar a conta de ativo, a gente debita. Para diminuir uma conta de ativo, a gente credita. Passivo. Se a gente quer diminuir, a gente debita essa conta de passivo. Se a gente quer aumentar o saldo de uma conta de passivo, a gente credita. Quais são as contas de passivo? Todas essas aqui. Perfeito? E contas de patrimônio líquido, mesma coisa de contas do passivo, até porque faz parte da coluna passivo. Se a gente quer diminuir o saldo do PL, a gente faz o quê? Debita. Se a gente quer aumentar, a gente credita. E, pessoal, além do quadrinho aqui, olha só, despesa a gente trata como ativo, tá? Tem natureza devedora, todas as despesas. Logo, a gente debita para aumentar o saldo, credita para diminuir. Passivo e PL e receitas, a mesma lógica, tá? Natureza credora. Logo, se é uma continha de receita, a gente credita para aumentar o saldo, debita para diminuir o saldo. Então temos aqui a mesma explicação, né? Só que adicionando aqui despesa e receita, que eu já li para vocês na verdade. E temos também o balancete, que é o conteúdo desta unidade. Vamos ler e vamos comentar. O balancete é uma relação de contas extraídas do livro Razão, ou seja, primeiramente a gente faz o livro Razão, ok? Com base nos razonetes, aí sim a gente faz o balancete, com seus saldos devedores ou credores. E tem como finalidade facilitar a visualização dos saldos das contas. O balancete desenvolvido no decorrer do ano, geralmente mês a mês, e nele são relacionadas todas as contas utilizadas pela contabilidade no período. Faltou o ponto final, vou adicionar agora. Então, pessoal, de novo, a gente só consegue fazer o balancete a partir do livro Razão. Fez todos os lançamentos utilizando o razonete? Fez. Todo do período? Fechou o período? Fechou. Beleza, quais são os saldos das contas? 10 mil no banco, 20 mil no caixa, 30 mil de contas a pagar, 50 mil de empréstimos a pagar. Beleza. A partir daí, a gente vai montar o balancete. Então, olha só. Primeiro passo, os lançamentos no Razão, tá? A gente já aprendeu como é que a gente faz lançamentos, tá? Com base no razonete, mas vou mostrar esse exemplo aqui para vocês, tá? Qual é a forma clássica de fazer esses lançamentos? Olha só. Perceba o seguinte, tá? Eu não sei que empresa é essa,
Eu não sei a realidade dessa empresa, eu não sei o que aconteceu nessa empresa. Mas olhando, só esses 3 lançamentos aqui, tá? Lançamento 1, lançamento 2, lançamento 3, eu já consigo perceber o quê? Eu consigo perceber que em um dado dia ocorreu o quê? Inserção de capital na empresa. Então a empresa foi aberta, provavelmente, tá, pessoal? Os sócios foram lá e colocaram dinheiro na empresa. Quanto? 60 mil. Como é que você sabe disso, Thiago? Ora, tem uma conta chamada capital. Capital é uma conta de quê, pessoal? Capital é sempre uma conta de PL. Logo, está na coluna do passivo, tem natureza credora. Portanto, se tem natureza credora, quando a gente sobe o valor dela, a gente acredita. Tá aqui, ó. Acreditaram 60 mil na conta capital. Colocaram dinheiro na empresa. E qual é a partida dobrada? Qual é a contraparte desse lançamento? Tá aqui, ó. Debitou-se 60 mil no caixa. Então esse dinheiro que entrou foi diretamente para o caixa da empresa. Perfeito. Isso aconteceu no dia X. Ok? Posteriormente, talvez no mesmo dia, mas depois, né, efetivamente, ocorreu um outro lançamento, um outro fato contábil. Que fato, pessoal? Vamos olhar o número 2. Olha, tá claro aqui. Creditou-se 20 mil no caixa, debitou-se 20 mil em veículos. O que isso significa? Simples. Se debitou 20 mil em veículos, e veículos é uma conta de ativo, natureza devedora, significa o quê? Está aumentando o saldo da conta veículos. Então, houve uma aquisição de veículo por 20 mil reais. Como é que esse veículo foi pago? Qual é a contraparte dessa compra? Simples. Creditou-se o caixa em 20 mil, então tirou-se do caixa 20 mil reais e pagou-se à vista veículo. Perfeito? Por fim, posteriormente, houve um outro fato contábil. Qual o lançamento é referente a esse fato contábil? Olha, vamos ver aqui juntos. Banco ou conta movimento? Conta banco, pessoal. 5 mil reais foram debitados. E qual a contraparte disso? 5 mil foram creditados do caixa. Ora, se creditaram 5 mil do caixa, retiraram 5 mil do caixa. E fizeram o que com isso? Colocaram, alocaram, debitaram, contabilmente falando, na conta banco. Ou seja, tirou 5 mil do caixa, botou 5 mil no banco da empresa. Perfeito. Acabaram os lançamentos? Acabaram. Então vamos ver quais são os saldos das contas, tá? Então olha só, a continha veículo tem um saldo de 20 mil, a continha banco conta movimento 5 mil, capital social 60 mil, e aqui no caixa a gente tem que fazer o cálculo, né? Olha só, temos 25 mil de créditos, né? Menos os 60 mil de débito, o saldo é de 35 mil. Perfeito? Então é a partir do razão, tá? O razão foi feito? Foi. Temos os saldos finais das contas? Temos. Então vamos fazer o quê? O balancete de verificação, que tem sempre esse formato geral. Olha só, o número da ordem, tá? A conta onde teve movimentação, o movimento débito e crédito, tá? E o saldo final da conta. Perfeito? É exatamente o que a gente está vendo aqui, só que no outro formato. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá, olha só. A conta caixa. O que houve na conta caixa? Tá? E perceba o seguinte, tá? Nós temos aqui, ó, 4 contas que nós trabalhamos. 4 ordens, tá? Primeira conta, caixa. Ah, houve um débito de 60 mil e houve créditos totais de 25 mil. Logo, o saldo final é de 35 mil. Mas esse saldo é positivo ou negativo? Positivo. Então, saldo devedor em uma conta de natureza devedora. Continha banco, vamos olhar. Houve o que, pessoal? Um débito de 5 mil, consequentemente o saldo final é 5 mil. Perfeito? Continha veículo. Houve apenas um débito de 20 mil numa conta de natureza devedora, logo o saldo final é positivo de 20 mil. Continha capital. Houve apenas o que, pessoal? Inserção de capital de 60 mil reais, então um crédito de 60 mil, que está aqui também no balancete de verificação. Moral da história. Qual é o total, pessoal, de movimentação na empresa? O total é 85 mil de débitos, 85 mil de créditos, ok? E os saldos, 60 mil de devedor, 60 mil credor. Percebam, isso, bater não é coincidência. O balancete de verificação, como o próprio nome diz, é meio que uma prova real, entre aspas, tá? A gente quer saber o que, pessoal? Se os lançamentos, se o livro razão está feito corretamente. Se no final do período tiver alguma diferença nos débitos e créditos devedor-credor, então algum lançamento foi feito errado. E aí é o terror de qualquer profissional que trabalha com contabilidade. Porque imaginem você
vocês, por exemplo, trabalhando numa Petrobras, em que com certeza há 1 milhão, entre aspas, de contas na contabilidade, e durante o ano inteiro houve algum erro ali de lançamento. Você vai ter que voltar e encontrar esse erro. Nem sempre o sistema vai te mostrar isso. Ok, pessoal? Na verdade, o sistema vai mostrar que houve algum erro, né? Mas que erro? Onde? Quando? Você vai ter que encontrar isso. Ok? Então, pessoal, como sempre aqui o balanço patrimonial que a gente já conhece, a DRE que a gente já conhece, e partindo para a parte final da aula, pergunta no fórum. Explique com as suas palavras qual é a importância de um lançamento contábil ser realizado corretamente pelo profissional responsável em mandar a empresa. Então a gente já colocou essa pergunta no fórum, tá ok? Respondam com atenção com as suas palavras, não se preocupem certo ou errado. A ideia é que vocês respondam, participem e, claro, ganhem o ponto extra no final do bimestre, porque quem não gosta, não é verdade? Então, pessoal, caso tenha ficado alguma dúvida, estou à disposição. Temos lá o tópico de dúvidas da semana no fórum, temos o chat. Entre em contato e vamos sanar as suas dúvidas, tá ok? Pessoal, novamente, muito obrigado pela atenção. Ótima semana para vocês, bons estudos, qualquer coisa estou à disposição. Abraços.